lacrado. A família não vai ter a possibilidade de se despedir do senhor, de tanto machucado que esse homem levou na cabeça. Foi assassinado com golpes de barra de ferro. Wesley e Lucas Jesus estão lá, no velório em Cambé, acompanhando a revolta, a dor, a tristeza da família, de imaginar o tanto de sofrimento que esse homem passou, Wesley. É um caso gravíssimo, a família está em estado de choque neste momento, o corpo está sendo velado, o sepultamento será hoje no fim da tarde aqui em Cambé. E neste momento a família está reunida, inclusive aqui na Capela Mortuária de Cambé, o caixão infelizmente lacrado do Zé Rossi. Tudo aconteceu na terça-feira. Nós vamos explicar o passo a passo desse crime agora aqui na tela do Balanço Geral. O detalhe aqui da imagem também dos familiares reunidos. Infelizmente, um dia muito triste aqui em Cambé, não só para a família, mas também para os amigos, para toda a comunidade, diante de um crime gravíssimo. Terça-feira, Parra, passava de 1h da tarde, quando o Zé Rossi estava ali no ponto de táxi ao lado da Catedral de Cambé, ao lado do calçadão. E quando ele chegou, segundo o relato ali dos amigos, foi tudo muito rápido. O Zé Rossi chegou, encostou o carro dele e 2 pessoas já entraram no carro, pedindo então uma corrida. Seriam 2 homens, o que a Polícia Civil deve trazer detalhes ainda hoje na coletiva de imprensa que está marcada para as 2h da tarde na delegacia aqui de Cambé. Mas essas pessoas entraram no carro e depois teriam encontrado outras 2 pessoas para cometer esse crime gravíssimo, um latrocínio, um roubo seguido de morte. O objetivo seria roubar o carro dele, um Etios Prata. Agora um detalhe importante para você que está assistindo aqui a tela do Balanço Geral. O Zé Rossi trabalhava como chapa branca. O que é isso? O profissional que é taxista e trabalha com um carro sem nenhuma caracterização, ou seja, a placa não era vermelha, não tinha a plaquinha de táxi ali no teto do carro. Então, com isso, os amigos acreditam que essa pode ter sido a motivação da escolha do carro dele para cometer esse crime. Claro que isso é uma suspeita até agora. Fato é que o carro foi encontrado lá em Botucatu, no interior de São Paulo, e estava com 4 pessoas, que são os considerados assassinos deste caso, um latrocínio. Seria o Alessandro de Oliveira, também o Francimar Júnior do Nascimento, Reginaldo Rodrigues dos Santos e Maria Luísa do Prado. 3 homens, 1 mulher. Que aqui no Balanço Geral nós trazemos o detalhe. São pessoas que já têm uma ficha criminal extensa, com passagens por furtos, tráfico de drogas e, em alguns casos, até violência doméstica, segundo a Polícia Civil do Estado de São Paulo. O detalhe também é que essas pessoas seriam pessoas em situação de rua, ficariam transitando aqui em Cambé. Inclusive, algumas pessoas chegaram até a nossa equipe de reportagem e disseram que conheciam alguns deles. Sempre estavam ali na praça da região central da cidade. Aqui no Balanço Geral, nós vamos ouvir agora o delegado da Polícia Civil de Botucatu, onde essas pessoas foram presas, e ele tem mais detalhe agora aqui na tela do BG. Vamos ouvi-lo. Os autores, 4 pessoas, foram presas em Botucatu, depois das informações obtidas aí sobre o veículo que eles estavam utilizando, e através da Polícia do Paraná, recebemos as informações do deslocamento desses marginais para o estado de São Paulo, para o interior de São Paulo, e vieram parar em Botucatu, e através da muralha virtual conseguimos a localização desse veículo e interceptá-lo. E os 4 ocupantes foram presos e conduzidos até a Delegacia de Investigações Gerais em Botucatu, da Polícia Civil. Eles foram interrogados, confessaram o crime, pelo que consta seriam moradores de rua, viciados em drogas, confessaram esse crime e com isso foi representada pela prisão temporária de todos eles, o que foi decretado pela Justiça, e agora já permanecem presos à disposição da Justiça com as prisões temporárias decretadas. Então, só explicando pra gente, Wesley. Seu Zé Rossi estava no ponto de táxi, onde há muito tempo ele trabalha. 2 deles teriam chegado primeiro, pedido uma corrida, nós não sabemos qual foi a circunstância. Não estavam os 4 juntos. Os outros 2 embarcam depois do carro e aí eles cometem um assassinato. O objetivo deles era roubar o carro do seu José, ou Wesley?
É isso, Parra. Essas são as informações extraoficiais que a Polícia Civil deve se pronunciar ainda hoje também. O delegado aqui de Cambé vai conceder uma entrevista coletiva. Essa entrevista foi marcada para o período vespertino, ou seja, para o início da tarde desta quinta-feira, e por isso ainda restam muitas dúvidas neste caso, porque a Polícia Civil aqui de Cambé, aqui do Paraná, ainda não se pronunciou sobre esse caso oficialmente. Mas as informações ali dos amigos do Zé Rossi, que trabalham diariamente com ele encosta o carro, ele era o segundo da fila. O porquê eu falo fila? Ali os carros ficam enfileirados aguardando os clientes. Então, quando os clientes chegam, geralmente eles vão no primeiro carro. Mas o Zé Rossi era o segundo carro da fila. E os criminosos foram até o carro dele, entraram no carro e começou essa corrida, que infelizmente foi uma corrida trágica, a corrida do latrocínio. Mas o que chama atenção é que para os amigos do Zé Rossi, apenas 2 pessoas entraram no carro ali na praça. Então, onde essas outras pessoas teriam entrado no veículo? Claro que tudo isso foi investigado e a Polícia Civil vai explicar daqui a pouco em entrevista coletiva se realmente foi assim que aconteceu ou não. Mas em Botucatu, no interior de São Paulo, 4 pessoas estavam dentro do carro. 3 homens, uma mulher. Ambos com passagens pela polícia por tráfico de drogas, furtos, alguns com violência doméstica e pessoas conhecidas já do cenário criminal. Então, o que chama atenção também, Parra, que ali na praça da região central de Cambé, ali perto da catedral, muitas pessoas em situação de rua, usuários de drogas, ficam por ali. Mas segundo as pessoas que transitam ali pela praça, essas pessoas em situação de rua têm sido retiradas dali, até pela polícia militar, com abordagens, enfim, essas pessoas não têm ficado ali com tanta frequência como era antes, mas ainda continuam ali perto do ponto de táxi. Quando nós estávamos lá, preparando essa reportagem, um homem em situação de rua se aproximou do taxista e também pediu uma corrida. Então, assim, eles negaram, falaram, não vamos neste momento sair daqui do ponto, justamente pelo medo, pelo receio que está ali com esses taxistas nesse momento. Tem até família de taxista pedindo para ele parar, para ele encerrar as atividades depois de um crime tão grave como esse. Meu Deus do céu, que desespero, hein? A praça que o Wesley fala, do lado da catedral, todo mundo conhece ali na cidade de Cambé. A praça é muito movimentada, onde tem um ponto de táxi. E onde ficam usuários de drogas, ficam moradores, pessoas em situação de rua. Igual em Londrina, igual em Cambé, igual em Rolândia, Arapongas. Toda a região está tomada disso, gente, porque a droga tomou conta. Tanto de apreensão que tem de droga por aqui, que a gente mostra, é porque tem pessoas que usam. Só que são essas pessoas que cometeram esse assassinato. O que eu não consigo entender é o seguinte: se eles queriam o carro, e eles estavam, que esses 4 aqui, ó, esses 4 excomungados estavam lá e conseguiram pegar e render o seu José, por que mataram o homem? Você acha que o seu José, um senhor de 70 anos de idade, iria reagir contra 4 pessoas dentro do carro? Levasse o carro embora. Bem material recupera depois. Agora tiveram a frieza de assassinar o seu José Rossi com barra de ferro batendo na cabeça do homem. O caixão foi lacrado, meus amigos, de tanto que esse senhor apanhou. E o delegado confirma, os 4, a Maria, o Francimar, o Alessandro e o Reginaldo, os 4 tiveram participação direta no assassinato. Ou seja, os 4 mataram o seu José. Não tem nenhum inocente aqui. Segundo a polícia, os 4 confessam o assassinato. Não tem nenhum inocente. Aquela câmera de segurança que você viu é a última corrida do seu José. Essa imagem registrada ali nas ruas de Cambé foi o último momento em que o seu José foi visto, antes e depois de desaparecer e infelizmente ser assassinado. Moisés Salema preparou uma reportagem pra gente, contando ali os últimos passos do seu José. Infelizmente a família clamava por notícias. Ontem você viu ao vivo o filho dele falando conosco. Não é costume dele sair, nós não sabemos o que aconteceu, você tem informações, avise a polícia. Colocamos até o WhatsApp do filho. E infelizmente o fim foi trágico. Reportagem. Uma câmera de segurança registra o momento em que o carro do taxista José Carlos Rossi, de 70 anos, é visto pela última vez. A imagem mostra o carro passando pela rua e entrando no ponto de táxi. Menos de 1 minuto depois, o taxista deixa o local.
O seu José Carlos trabalha neste ponto de táxi há pelo menos 10 anos. Ele estacionou o veículo dele por volta da 1h20 da tarde, exatamente aqui neste local onde nós estamos. Minutos depois, pelo menos 2 pessoas teriam entrado no veículo e solicitado uma corrida. O seu José Carlos saiu em direção à rua e não foi mais visto. Zito é taxista e amigo de José. Ele conta que estava descansando no carro quando ouviu o companheiro de trabalho chegar e sair do local. Vi as portas do carro dele batendo 2 vezes. Aí eu vi, ele ligou o carro e passou por mim aqui. Tinha um cara sentado do lado dele e tinha um cara, eu vi outra cabeça atrás do carro, sentado no banco traseiro. A última hora que eu vi, isso aí foi a partir de mais ou menos umas 13h20. De acordo com Zito, seu José não costumava demorar durante as corridas. Era o que mais passava tempo no ponto. A ausência do idoso causou preocupação nos colegas. A gente conversando aqui com os amigos aqui à tarde, falou, nossa, cadê o Zé? O Zé sumiu. Eu não sei se ele tinha ido, alguém, porque ele está com os problemas de saúde dele, eu acho que ele devia ter ido buscar remédio em Londrina, mas mesmo assim ele não demorava tanto assim. E ontem a gente foi embora e não tinha visto mais ele aqui. O filho do taxista estranhou a demora do pai em retornar para casa e buscou ajuda. Fui deitar umas 8 horas, que eu trabalho na madrugada, acordo na madrugada para fazer entrega de Ceasa. E acordei 1 hora, foi no quarto, não viu ele, daí a gente foi no Santa Casa, ligamos para a polícia militar, foi bem atendido, fomos no UPA, ligamos para o ML, nada. Daí eu liguei para o meu irmão esperou dar umas 6 horas e já veio correr atrás, mas até agora nenhuma notícia. A fala do Rodrigo, o filho do seu José Rossi, foi minutos antes, infelizmente, do corpo ser encontrado. Minutos antes do corpo ser encontrado. Você viu que ele foi traçando um passo a passo, né? Nós ligamos do ML, ligamos da Santa Casa, ligamos para a polícia, fomos bem atendidos, fomos tentando fechar o cerco, porque ele nunca fez isso. De sair, fazer uma corrida e não voltar, não dar notícia. Por isso a preocupação dos amigos e dos familiares. E infelizmente ontem, no fim da tarde, veio a triste notícia do corpo ser encontrado naquela área de mata, na lavoura, que a gente mostrou na imagem do nosso Leandro Piva. A imagem de drone que mostra o local onde o corpo foi encontrado. Na verdade, onde o corpo foi desovado, né? Ali, ó, polícia, técnica, IML, peritos, todos no local. Infelizmente, com a notícia do corpo do seu José Rossi sendo encontrado. O Pedro Marconi preparou a reportagem com o fim trágico dessa história. Vamos ver. O corpo de José Carlos Rossi foi localizado no meio dessa estrada de terra, ao lado de plantações de milho, na área rural de Cambé, uma região distante da movimentação da cidade e próximo da divisa com Londrina. A polícia militar, com o apoio do helicóptero, chegou até o local após os próprios criminosos repassarem informações. Os 3 homens e a mulher haviam sido presos horas antes em Botucatu, no estado de São Paulo, e a 360 quilômetros do norte do Paraná. Estavam com o carro do idoso, que tinha 70 anos. Esses abordados, eles repassaram as informações aqui do local e nós viemos, através de buscas aqui pelas equipes da 11ª Companhia, fomos procurando aqui pela região que eles estavam informando, né? Foi dado o apoio ali do BPMOA e nós conseguimos encontrar aqui o corpo. O corpo tinha sinais de agressão violenta na cabeça. A suspeita é de que uma barra de ferro tenha sido utilizada no crime, mas o objeto não foi encontrado aqui. Somente no Instituto Médico Legal é que vai ser possível identificar outras marcas no corpo, como uma tentativa de defesa do idoso. Acaba sendo um local bem pobre de vestígios, né? Contudo, após esse corpo ser preparado lá no Instituto Médico Legal, talvez até isso seja possível de verificar. Esse tênis sujo de sangue foi apreendido. O calçado pode ter sido usado por um dos assassinos. É um tênis que não é compatível com o tipo de local em que estamos, né? E foi detectada essa necessidade de levá-lo para, quem sabe, fazer esse exame de sangue, né? O que for necessário para juntar mais elementos ao caso. José Carlos trabalhava como taxista há 15 anos. Essas imagens de câmeras de segurança são as últimas dele circulando pela cidade na tarde de terça-feira. Depois desapareceu.
A Polícia Civil investiga se os 4 presos entraram no carro ainda em Cambé ou embarcaram no caminho. A suspeita é de que o idoso foi vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Ninguém consegue entender tamanha crueldade, tamanha frieza, tamanha maldade que fizeram com o seu José. Os comentários que vem no YouTube são esses. Parra, para que matar? Por que mataram? Por que fizeram isso? O que justifica um crime como esse? As pessoas têm que pagar caro, igual o Rogério falou. Deixa o povo fazer justiça, Parra. A Sandra também é revoltante isso. Esses assassinos servem para fazer peso na terra, Parra. As leis têm que ser muito rígidas para esse crime. Justiça seja feita, viu? A Elaine falando que em Arapongas, a rodoviária também virou um verdadeiro caos dia e noite, cheio de usuários de drogas. Que coisa, viu, gente? Quem defende, Parra, que leve para casa. Ele se aproveita dos mais indefesos para cometer todo e qualquer tipo de crime. E com uma crueldade tamanha, né? Com uma crueldade tamanha, como foi o Claudecir falando por aqui, ó. Será que são vítimas da sociedade, como dizem, Parra? Que absurdo, né, meu amigo? Alô, Denilson, obrigado pelo carinho. Alô, Dalila. Talvez pediram ajuda, será? O Francinar Júnior tem um olhar assustador. Coloca pra mim a foto dos 4 aqui em tela cheia, Diego. Assusta mesmo, viu? A Maria Luísa. Assim, você vê que o perfil deles, os dois aqui, ó, muito magros, sabe aquele perfil de gente que tá bem na droga? Característica física disso. Esse Francimar aqui, meu Deus do céu, é um rosto que assusta, gente. Assusta. Alessandro de Oliveira e o Reginaldo Rodrigues. Nós não sabemos, por exemplo, quais foram os 2 que entraram no carro primeiro? A polícia não revelou esses detalhes ainda. Quem estava esperando? Se usaram a mulher para fazer um disfarce, para tentar entrar no carro primeiro, e os outros 2 vêm na sequência. Se eles rendem o seu José Rossi ainda em Cambé, se eles rendem ele na zona rural, onde o corpo foi encontrado, nós não sabemos disso ainda. A polícia segue com a investigação, mas os 4, segundo o delegado Paulo Henrique Costa, os 4 têm participação direta no assassinato. Tem participação direta no assassinato. O Wesley vai trazer pra gente um perfil dos assassinos. Porque você falou, Wesley, são pessoas conhecidas, até moradores de Cambé sabem quem são. Falou, ó, vivia passando por aqui, vivia pedindo dinheiro, são usuários de drogas e todos têm passagens pela polícia, Wesley. Todos têm passagens pela polícia e o que nós ouvimos aqui pelas ruas é que são pessoas que conviviam aqui em Cambé, no norte do Paraná, e cometeram esse crime. Agora, a cidade de destino ainda também é uma grande dúvida, né, na investigação, porque eles foram para o interior de São Paulo. A primeira cidade que chegou ao conhecimento ali da polícia, inclusive chegou a ser divulgada essa cidade, que eles teriam passado em Chavantes, uma cidade também ali do interior de São Paulo. Mas depois a prisão aconteceu em Botucatu, como nós já mostramos também aqui na tela do Balanço Geral. É claro, né, Parra, que as pessoas vão assistindo, vão entendendo como aconteceu esse crime e a revolta cada vez é maior. Aqui em Cambé nós ouvimos muitos relatos nas ruas, inclusive pessoas pedindo leis mais fortes aqui no Brasil, né, que as leis são muito brandas, as pessoas são presas, saem da cadeia e essa revolta é muito grande por parte de todos. Inclusive nós ouvimos relatos aqui que a mulher que foi presa, ela teria saído da cadeia recentemente. Isso também pode ser confirmado, né, daqui a pouco pela Polícia Civil. Ressalto que ainda hoje, por volta das 2 horas da tarde, o delegado Paulo Henrique Costa, que é o responsável pela delegacia da Polícia Civil de Cambé, vai conceder uma entrevista coletiva. Aí tem várias dúvidas que nós ainda não temos as respostas. Quem realmente foi até o carro? Quem atraiu o idoso para a corrida? Essa corrida já estava marcada ou não? Afinal, o Zé Rossi, ele para o carro, em poucos segundos esses homens já entraram no veículo. Será que houve uma ligação antecipada ou será que abordaram ele ali na praça? Tudo isso ainda está sendo investigado. O porquê foram para o interior de São Paulo, onde está a barra de ferro? Realmente foi essa arma utilizada no crime? Quais são os ferimentos? São muitas dúvidas ainda para a família, que, claro, está vivendo um momento de luto neste momento, um momento de despedida. Nós estamos aqui no velório. O velório está acontecendo aqui na Capela Mortuária de Cambé e a cada minuto chegam mais pessoas. Como vocês estão vendo, estou aqui com capa de chuva, está chovendo forte aqui em Cambé neste momento, mas mesmo assim, Parra, as pessoas vêm para a última despedida do Zé Rossi e assim, pessoas também que tinham ligação com ele como clientes.
Conversei hoje com a Helena, daqui a pouco eu vou trazer a entrevista dela, uma mulher que recentemente pegava o carro ali do Zé Rossi para ir ao trabalho, para ir a um compromisso, e ela contou que de tantas idas e vindas, as histórias se tornaram amizade. É o que a gente escuta, né, por parte de taxistas, por parte de motoristas de aplicativo que trabalham diariamente transportando pessoas, vão conversando, vão criando uma amizade e infelizmente hoje os clientes, os amigos, a família enlutada neste momento aqui no velório do Zé Rossi em Cambé. Com certeza, né? Cria-se um laço de amizade, de confiança, né? Wesley, e tem uma previsão de horário para o sepultamento do seu Zé Rossi? O cemitério fica ao lado de onde você está aí, né, Wesley? A previsão neste momento para 5 horas da tarde, ou seja, no finalzinho da tarde, ali por volta das 17 horas, o sepultamento deve ser realizado aqui em Cambé do Zé Rossi, que neste momento está sendo velado com o caixão lacrado, algo que deixou a família ainda mais triste com esse momento. Então, por volta das 5 horas da tarde, deve acontecer o sepultamento aqui em Cambé. A família também espera esse posicionamento por parte da polícia, de como foi essa investigação. O filho dele conversou comigo hoje e agradeceu muito o trabalho da polícia, dos investigadores, da polícia militar, da polícia civil e o trabalho da imprensa. Ele agradeceu que nós, por exemplo, abrimos espaço para ele ontem aqui no Balanço Geral, né, conversou com a gente, pediu ajuda. Naquele momento a esperança era de encontrar o Zé Rossi ainda com vida e infelizmente no fim da tarde a notícia trágica, esse homem havia sido assassinado em um cenário de um possível latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O que eles teriam ido roubar, Parra, neste momento, acredita-se que seria o carro, o Etios, porque não tinha nada de valor com o Zé Rossi ali no carro, né? Pelo menos de conhecimento da família até esse momento. E esse carro, como eu disse, não tinha a placa vermelha, né? Que é o costume aí dos carros que são utilizados para serviço, como o táxi, né? Até uma regra aí dentro do Detran. E também não tinha aquela plaquinha no teto escrito táxi, que é tão conhecida, né, pelos taxistas. Aqui em Cambé, né, o táxi ele transporta de uma forma diferente de Londrina. Em Londrina o carro todo é plotado, né, com o táxi, mas aqui em Cambé, né, não tem essa plotagem no carro, então o carro ele é um carro comum, porém com essa plaquinha de táxi. Como ele trabalhava como chapa branca, ou seja, ele trabalhava ali com os amigos fazendo as corridas, mas o carro dele não tinham essas regularizações. Isso também é uma suspeita que os criminosos poderiam ter escolhido o Zé Rossi por esse fato. Claro que é só uma suspeita, o que a polícia pode confirmar daqui a pouco. Nós não sabemos, por exemplo, Wesley, se fizeram saques, se pegaram dinheiro, sacaram, se tinham cartão, se fizeram transferência por Pix. A família chegou a comentar algo nesse sentido, Wesley? A família não tem conhecimento de alguma transição neste momento, viu, Parri? Claro, também a família neste momento vive um momento de muita dor, um momento de muita correria também. O filho estava explicando que ele não dorme, né, já há 2 dias, ou seja, de terça para quarta, o desaparecimento do pai, o desespero para encontrá-lo, a esperança de encontrá-lo com vida. Quarta-feira à tarde vem a notícia trágica, né, um fim que ninguém esperava, que chocou todo mundo, e daí vem toda a parte burocrática também, que é claro que é muito triste para a família, mas tem que passar por isso. Ir ao Instituto Médico Legal de Londrina, fazer o reconhecimento do corpo, depois foram na funerária, vieram aqui para preparação do sepultamento, do velório, estão na última despedida. Então, o foco da família é nesse sentido, né, do que realmente aconteceu na investigação, deve acontecer a partir de agora, depois do sepultamento. O Zé Rossi morava com o filho, né, e com a esposa do filho, ou seja, com a nora. E a nora também sentiu falta do Zé Rossi, né? Quando percebeu que ele não estava ali no quarto dele, bateu um desespero muito grande e eles começaram a procurar ele de uma forma intensa aqui na cidade, e ele infelizmente foi encontrado sem vida. Importante a gente ressaltar também, né, Parra? O corpo foi encontrado porque as pessoas foram presas em São Paulo e esses criminosos em São Paulo que indicaram onde estava o corpo para a polícia aqui do Paraná. Nessa área de mata que a gente vê aqui, onde tem a plantação de milho, né? Foi nesse local. As pessoas disseram o seguinte, o Sérgio fala, opa, mataram porque ele conhecia os moradores de rua. O Wesley bem disse que as pessoas que ficavam circulando na praça eram conhecidos de todo mundo. Os moradores de Cambé sabiam. Será que foi por isso, o Sérgio? Pode ser. Pode ser, viu? Pode ser. O Jonathan, imagine o terror que ele passou minutos antes da morte.
Não dá para saber, por exemplo, Wesley, se ele pega a corrida, se eles pegam essa falsa corrida, né, que na verdade era para assassinar o seu José Rossi, quanto tempo durou, se eles já foram direto para essa plantação. Fica muito distante, Wesley, por exemplo, o local onde ele tinha o ponto de táxi na Catedral, do local onde o corpo foi encontrado, Wesley? Opa, a distância, primeiro, assim, para vocês entenderem, de Cambé até Botucatu, no interior de São Paulo, onde esses homens foram presos, é de mais de 300, quase 360 quilômetros. São praticamente 4 horas e 20 de viagem. Ou seja, em que momento aconteceu essa morte, né? Nós ainda estamos apurando. Fato é que eles foram presos lá no interior de São Paulo ontem à tarde, um pouquinho antes do corpo ser encontrado. Então, eles já estavam lá no interior de São Paulo. A suspeita da polícia é que a morte teria acontecido ainda na terça-feira, no dia da corrida, né? A corrida começa ali um pouquinho depois de 1h da tarde, ali na Catedral de Cambé, onde fica o ponto de táxi. O corpo foi encontrado na área rural de Cambé, já quase na divisa com Londrina. A distância até que não é tão grande, viu, Parra? Até porque Cambé aqui tem um acesso pela PR-445 e já chega nessa área rural, então a distância não é tão longa assim. Mas fato é que agora o Instituto Médico Legal de Londrina deve apontar a hora da morte, se for possível, que é importante para a investigação da Polícia Civil, e também se tinham outros ferimentos pelo corpo. Afinal, a suspeita é que ele teria sido morto com uma barra de ferro com golpes na cabeça, mas é claro que o corpo também passou por necropsia e o laudo vai apontar tudo isso para a Polícia Civil. Detalhe importante para você que está assistindo, Zé Rossi, ele costumava carregar no carro uma barra, realmente de ferro ali, Parra, mas você vai entender que é aquela barra que prende no volante e na embreagem. Vocês conhecem, é um tipo de barra muito conhecido, inclusive, que muitas pessoas carregam no carro para evitar furto, para evitar esse tipo de situação, uma trava de segurança. E essa trava, então, ele carregava sempre com ele no carro, segundo os amigos, segundo os taxistas. Então, pode também ter sido utilizada para esse crime como a arma, é o que a Polícia Civil aqui do Paraná deve trazer também em resposta daqui a pouco às 2h da tarde. A gente acabou de receber informação aqui da Polícia Civil, da assessoria de imprensa da Polícia Civil, que será o outro delegado que vai dar entrevista, seria o Dr. Paulo Henrique Costa, né? Pela informação que nós recebemos via assessoria, será o Dr. Jaime, quem vai dar entrevista sobre esse caso, marcada para as 2h da tarde, inclusive na cidade de Cambé, onde o Wesley está. Aqui os homens apontados, junto com a mulher, a Maria, o Francimar, o Alessandro e o Reginaldo, teriam usado então essa barra de proteção ali do próprio carro, aquele objeto que usa para evitar roubo, para poder tirar a vida do seu José. Meu Deus do céu. Eu já vou trazer ainda hoje para você o perfil dos 4, tá? O perfil dos 4, detalhando para você quem são os assassinos do seu José Rossi. Todos eles com passagens pela polícia, todos eles conhecidos da cidade, viviam perambulando pelas praças pedindo dinheiro e eram conhecidos do seu José Rossi. Até a audiência qualificada aqui do BG fala sobre isso. O Sérgio falou, Parra, será que não mataram porque era conhecido? Porque depois o seu José poderia apontar que quem roubou ele foram eles? É uma possibilidade. Muitas vezes o crime de latrocínio acontece por conta disso. Onde você vai roubar uma pessoa que você conhece e eles vão lá e matam para evitar, para apagar ali a principal prova do crime. Os familiares disseram então para você, Wesley, que por enquanto não sabem de saque em banco, de transferência por Pix, seria mesmo o carro, telefone celular, alguma coisa que seria, algum dinheiro que o seu José teria no carro, que seria ali um chamariz para os bandidos, Wesley. A suspeita é que seria realmente o carro o alvo desses criminosos, né, no momento de cometer esse roubo, ou que alguma confusão ali no veículo teria terminado nessa situação. Tudo isso está sendo apurado. Agora o detalhe também, Parra, que chama a atenção, que os taxistas hoje em dia, né, segundo o que eu estava conversando ali com os amigos do Zé Rossi, eles não andam com muito dinheiro no carro, né? Isso, claro, no passado era muito comum, porque não tinha Pix, não tinha cartão, então os taxistas realmente andavam com valores altos ali no carro, que recebiam, enfim, isso também era um chamariz muito grande para a bandidagem. Mas perceberam que andar com dinheiro não é positivo, né? Muito pelo contrário, pode terminar em uma situação trágica, então por isso não é mais de costume dos taxistas andarem com muito dinheiro no carro.
geralmente recebem via Pix, recebem via cartão de crédito, via cartão de débito. Então, nessa situação, realmente não há essa suspeita que o foco seria dinheiro. O foco poderia ser o carro ou talvez uma corrida que tenha terminado em uma briga, algo nesse sentido, e também na morte do Zé Rossi. Claro que o latrocínio já está configurado porque eles fugiram com o carro da própria vítima, ou seja, teria sido um roubo para a polícia. Essa é o entendimento neste momento por parte da Polícia Civil. Porque assim, né, se você pensar, se eles cometeram esse assassinato, logo depois que o seu Zé Rossi acabou pegando os passageiros, que são os passageiros que cometeram o assassinato, eles tiveram muito tempo para combinar alguma coisa. Porque eles foram pegos lá em Botucatu, quase 5 horas de distância daqui. Tiveram tempo no carro para combinar, para inventar uma história. Só que a polícia pega o depoimento separadamente. A polícia ouve a Maria, a polícia ouve o Francimar, ouve o Alessandro e ouve o Reginaldo. E vai pegando as versões para poder confrontar. Para poder saber, como que aconteceu o crime? Foi assim. Aí pergunta para o outro, como é que foi o crime? Ele vai dar a versão. Nós não temos informação, por exemplo, até agora, Wesley, se tem marcas de sangue dentro do carro, se ele foi golpeado dentro do carro. Nós não sabemos, a perícia do carro já foi feita, Wesley? Ainda não foi divulgada, né, o local exato desta morte, não foi divulgado essa informação até este momento. Ou seja, nós não sabemos, por exemplo, se o Zé Rossi foi morto dentro do próprio carro, o Etios, ou se ele foi assassinado fora do veículo, se esse assassinato teria acontecido onde o corpo foi encontrado ou se o corpo foi jogado no meio do mato. Então tudo isso são dúvidas ainda que a polícia vai trazer daqui a pouco com o Dr. Jaime. Fato é que o carro vai passar sim por uma perícia, vai passar pelo trabalho da papiloscopia, ou seja, a papiloscopia como funciona? Para pegar ali as digitais do carro, né? As digitais desses suspeitos ficaram ali no carro, na porta, na maçaneta, tudo isso, claro, será apurado. E também em busca de marcas de sangue dentro do veículo. O carro será periciado sim, já foi recuperado pela polícia, segue lá no interior de São Paulo, na cidade de Botucatu, e depois será devolvido à família do Zé Rossi, que infelizmente nesse momento está enlutada, vivendo um momento de muita dor, de choque, diante de um crime gravíssimo aqui em Cambé. Acontecendo inclusive com um caixão lacrado. Eu já vou voltar com o Wesley, está trazendo a reportagem com o perfil dos assassinos e qualquer outra novidade sobre esse caso, prioridade número 1, aqui na tela do nosso Balanço Geral. Pode falar de novo, Diego? Aí o carro, a foto do carro preso, aí se for a foto do carro apreendido lá no interior de São Paulo, lá no interior de São Paulo, por policiais. E nossos parabéns aí, viu, a Polícia de São Paulo, que agiu ali rapidamente nesse intercâmbio com a Polícia do Paraná, para que pudessem fazer a prisão, então, dos 4 assassinos do seu José Rossi. Já volto a falar.